O senhor vai mandar ela embora. Só porque a gente riu? Eu nunca vou esquecer o jeito que o Eduardo Valença ficou parado na porta do jardim de inverno como se tivesse visto um fantasma. Ele tinha chegado mais cedo no condomínio daqueles fechados silenciosos, onde até o vento parece pedir licença. E ali dentro, lama no piso claro, vasos tombados, água escorrendo para dentro da sala. Um desastre. Mas não foi isso que quase derrubou ele. Foi a gargalhada. Os gêmeos Caio e Davi pulavam nas poças como se o mundo não estivesse quebrado. E quem tinha causado tudo era a Rosa, a nova faxineira, joelhos no chão, segurando a mangueira para cima e fazendo chover de propósito. Eduardo abriu a boca para gritar e travou. Porque Davi, que não soltava uma palavra desde o acidente que matou a mãe 2 anos antes, estava rindo de boca aberta sem medo. Aí, a dona Bernarda, a sogra dele, apareceu com aquele olhar de gelo. Chamou a Rosa de qualquer uma, exigiu segurança, acusou roubo. E o pior, armou tudo. Sujou o terno, plantou o relógio antigo na bolsa da Rosa. E Eduardo, cego de dor e orgulho, expulsou a mulher na mesma noite. Só que a casa desabou depois. De madrugada, os meninos entraram num surto tão violento que parecia que estavam sendo arrancados por dentro. Não comiam, não dormiam, não reagiam. Foi quando Eduardo achou uma câmera escondida e viu a verdade. Bernarda tinha destruído a única pessoa que tinha trazido vida de volta. No dia seguinte, ele largou tudo e saiu procurando Rosa pela cidade, disposto a se ajoelhar se preciso, porque às vezes a maior fortuna que um pai pode ter é ouvir o filho rir de novo. O silêncio que ficou depois que a Rosa saiu não era normal. Era pesado. Doía no ouvido. Eduardo tentou convencer a si mesmo de que tinha feito o certo. Repetiu isso enquanto fechava a porta do escritório, enquanto bebia um uísque sem sentir o gosto, enquanto subia as escadas daquela casa grande demais. Mas bastou dar 3 passos pelo corredor para perceber que algo estava errado. O quarto dos meninos parecia um campo de batalha. Caio estava no chão, segurando uma foto amassada com tanta força que a mão sangrava. Davi batia a cabeça na parede, num movimento repetido desesperado, como se quisesse apagar o próprio pensamento. Não havia choro, só um som seco animal de dor sem tradução. Pelo amor de Deus! Eduardo caiu de joelhos. Ele tentou abraçar, acalmar, falar. Nada funcionava. Os meninos não o viam. Era como se ele não existisse. O médico chegou de madrugada, aplicou o sedativo, falou palavras que Eduardo jamais achou que ouviria. Estado catatônico. Risco real, hospitalização. Foi ali com o braço mordido, a camisa manchada de sangue e o coração em pedaços que a dúvida virou certeza. Não fazia sentido. 2 crianças que passaram 2 anos em silêncio absoluto. Não entrariam em colapso por causa de uma simples funcionária. A não ser que ela fosse muito mais do que isso. Quando o dia amanheceu, Eduardo não dormiu. Foi direto ao porão, às câmeras antigas que ninguém mais lembrava. E então viu. A verdade nua, cruel. A sogra entrando no quarto, o relógio na mão, a bolsa da Rosa aberta. O mundo caiu. Eduardo expulsou Bernarda da casa sem levantar a voz. Não precisou. O olhar dele dizia tudo. Depois pegou o carro e saiu feito louco pelas ruas da cidade, sem saber exatamente o que faria se a encontrasse. Encontrou. Rosa estava num mercado popular carregando saco pesado, mãos inchadas, o mesmo olhar cansado. Quando viu Eduardo, achou que era a polícia. Tentou fugir. Ele se ajoelhou ali mesmo, no chão sujo. Eu errei. Me perdoa. Meus filhos estão morrendo sem você. Rosa não pensou no salário, nem na humilhação. Pensou nos meninos. Voltou. E bastou o cheiro dela, o abraço apertado, a voz baixa, dizendo, já passou para o milagre acontecer. Primeiro um movimento. Depois um som. Depois a palavra que Eduardo nunca mais esqueceu. Mamãe. Naquele instante ele entendeu. Riqueza nenhuma compra isso. A casa não voltou ao normal. Ela virou outra coisa. Nos primeiros dias, depois da volta da Rosa, Eduardo andava como quem pisa em vidro. Falava baixo, pedia licença dentro da própria casa, observando cada respiração dos filhos, como se pudesse perdê-los de novo a qualquer segundo. Dormia mal, acordava assustado,
indo checar se Caio e Davi ainda estavam ali vivos, enroscados um no outro. Rosa ficou. Não como empregada, não daquele jeito antigo. Ficou porque os meninos precisavam, e no fundo porque Eduardo também. Os médicos chamaram de reversão do quadro. Eduardo chamou de milagre. Mas Rosa dizia que não tinha nada de sobrenatural. Era só presença. Era sentar no chão, deixar sujar, ouvir sem exigir resposta. Era tratar 2 meninos feridos como crianças, não como problemas. Caio começou a falar primeiro. Palavras soltas, frases tortas. Davi demorou mais, mas quando falou, falou chorando. E Rosa estava sempre ali, não forçando, não cobrando, apenas ficando. Aos poucos, a mansão perdeu o ar de museu. Tapetes ganharam manchas, sofás viraram fortes. O jardim de inverno voltou a ter água. Mas agora com risada junto. Eduardo demorou, mas aprendeu. No começo travava quando via bagunça. O corpo reagia antes da cabeça. Mas ele respirava fundo e lembrava do silêncio. Daquela noite. Preferia 1000 vezes a casa viva. Um dia, sem perceber, Eduardo sentou à mesa com eles. Não para observar, para comer junto. Rosa passou o prato como quem faz isso há anos. Caio contou uma história sem começo nem fim. Davi riu com a boca cheia. Eduardo riu também, e quando se deu conta, estava rindo alto. Mais tarde, no jardim, Eduardo encontrou Rosa regando as plantas. O sol batia no rosto dela, simples, cansado, real. Ele parou atrás sem saber como dizer. Eu não sei ser isso, falou enfim. Pai presente, casa de verdade. Rosa não virou. Só respondeu. Ninguém nasce sabendo. Mas quem fica aprende. Ele entendeu ali. Não precisava de promessas grandes. Precisava de constância, de ficar. E naquela tarde, enquanto os meninos brincavam na água, Eduardo tirou o relógio caro do pulso, deixou num banco e entrou na brincadeira. De roupa e tudo. Porque naquele dia, finalmente, ele tinha entendido: o amor não se controla. Amor se vive. Eduardo achou que o mais difícil já tinha passado. Mas estava enganado. Quando a casa voltou a respirar, veio junto um medo novo, o de perder tudo outra vez. Ele percebia isso nos próprios gestos, conferia portas 2 vezes, ligava para a escola no meio da manhã, observava Rosa em silêncio, tentando entender como alguém tão simples tinha se tornado o eixo da vida dele. Rosa também sentia o peso da mudança. Não era só carinho, era responsabilidade. Ela acordava antes de todo mundo preparava o café, mas o que mais fazia era ficar. Ficava sentada no chão enquanto os meninos desenhavam. Ficava ao lado quando tinham pesadelos. Ficava quando Caio travava no meio de uma frase e Davi apertava a mão dela com medo de errar. E aos poucos os erros diminuíram. Teve um dia em que a escola ligou. Não para reclamar, para dizer que Caio tinha contado uma piada em voz alta na sala. Eduardo desligou o telefone com as mãos tremendo. Chorou escondido no banheiro como um homem que finalmente se permite sentir. Bernarda nunca mais voltou. Mandava mensagens longas, cheias de justificativas que Eduardo não respondia. Ele não sentia ódio, sentia cansaço. Entendeu que proteger os filhos às vezes significa cortar laços, mesmo os de sangue. Numa noite chuvosa, a energia caiu. A casa inteira ficou no escuro. Eduardo sentiu o corpo endurecer aquele reflexo antigo de controle. Mas antes que o medo crescesse, ouviu risada. Rosa tinha acendido velas e inventado um acampamento na sala. Os meninos estavam deitados no chão, ouvindo histórias. Vem, disse Rosa simples. Aqui não tem perigo. Eduardo sentou. No chão. Sem celular. Sem pressa. Mais tarde, quando colocou os filhos na cama, Caio falou quase como quem comenta o tempo. Pai, você fica agora, né? Eduardo engoliu seco. Fico. Todos os dias. Na cozinha, Rosa lavava a última panela. Eduardo se aproximou devagar. Eu sei que te devo muito, disse ele. Mas não quero te dever. Quero caminhar junto. Rosa pensou um pouco antes de responder. Então caminha. Mas não corre. Criança cresce no ritmo do coração. Ele sorriu. Pela primeira vez sem culpa. Porque ali naquela casa imperfeita, Eduardo tinha aprendido a coisa mais difícil da vida: não basta amar, é preciso permanecer. O pedido de Eduardo não veio com pressa. Veio com cuidado. Depois daquela conversa na cozinha, nada mudou de um dia para o outro. E talvez por isso tenha sido tão verdadeiro.
Rosa continuou chegando cedo, saindo tarde, sentando no chão, limpando o joelho ralado e coração assustado. Eduardo continuou aprendendo a errar menos e a ficar mais. Mas algo tinha se transformado entre eles. Não era romance de novela. Era coisa mais funda. Era confiança. Teve uma tarde em que Davi caiu da bicicleta no quintal e abriu o joelho. Chorou alto sem vergonha. Eduardo correu pronto para pegar no colo, mas travou. Não sabia como. Rosa chegou junto, limpou o machucado com calma e disse: "Doeu, mas você aguentou! Agora mostra pro seu pai!" Davi estendeu a perna. Eduardo se abaixou. O filho olhou no olho dele, esperando reação. Eduardo respirou fundo, sorriu e disse: "Você foi corajoso demais. Foi pouco, mas foi tudo." Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Eduardo encontrou Rosa sentada na varanda, olhando o céu escuro do condomínio silencioso. "Você não tem medo de ficar?" ele perguntou. Depois de tudo, Rosa pensou antes de responder. "Tenho. Mas tenho mais medo de ir embora de novo e deixar esses dois achando que não são suficientes." Eduardo sentiu o peito apertar. "Eu falhei com eles." A voz saiu baixa. "E com você?" Rosa virou o rosto devagar. "Falhou, mas voltou." Isso muda tudo. Ele não tentou justificar. Não prometeu nada grandioso. Apenas sentou ao lado. Ficaram em silêncio. Um silêncio diferente, que não machucava. Os dias seguintes trouxeram rotina. Escola, desenhos na geladeira, bilhetes amassados no bolso do terno. Eduardo passou a chegar mais cedo. Às vezes largava a reunião no meio. Às vezes só sentava no tapete para ouvir histórias sem sentido. E Rosa foi ficando. Não porque alguém pediu, mas porque ali havia cuidado sendo construído. Numa manhã comum, Caio anunciou com naturalidade: "Quando crescer, quero morar aqui para sempre." Eduardo riu. Rosa também. Mas os dois sabiam aquela casa só continuaria sendo lar se ninguém desistisse de ficar. E pela primeira vez ninguém queria ir embora. O amor não chegou fazendo barulho. Chegou ficando. Eduardo percebeu isso numa manhã simples, quando acordou antes do despertador e ouviu vozes vindo da cozinha. Não eram risadas altas nem festa. Eram sons comuns, colher batendo no copo para de empurrar um calma tem para todo mundo. Ele ficou parado no corredor descalço, sentindo algo que não sabia nomear. Paz, talvez. Rosa estava ali de cabelo preso às pressas, camiseta simples, ajudando os meninos a se arrumarem para a escola. Caio reclamava da meia. Davi pedia ajuda para fechar a mochila. E ela resolvia tudo sem pressa, sem drama, como quem sabe que o tempo não corre quando o essencial está sendo cuidado. "Bom dia, Eduardo", disse meio tímido. "Bom dia, Rosa", respondeu natural, como se aquele bom dia já fizesse parte da rotina há anos. Os meninos correram até ele, abraçaram as pernas, falaram ao mesmo tempo. Eduardo se abaixou, bagunçou os cabelos deles e percebeu não estava mais tentando. Estava vivendo. Com o tempo, as feridas ficaram menos sensíveis. Ainda doíam, mas não sangravam. Eduardo voltou a trabalhar, mas sem se esconder. Aprendeu a sair mais cedo, a desligar o celular, a errar sem se punir tanto. Rosa aprendeu a confiar. Não totalmente confiança, vem devagar, mas o suficiente para ficar sem medo constante de ser mandada embora. Uma noite depois de colocar os meninos na cama, Eduardo encontrou Rosa dobrando roupas na sala. "Eu pensei muito", ele disse, "sobre o que somos e o que podemos ser." Rosa continuou dobrando, ouvindo. "Não quero te prender, nem te salvar. Só caminhar junto se você quiser." Ela parou, olhou para ele. "Eu não quero luxo, Eduardo. Quero respeito. Verdade, presença." "Então fica", ele respondeu. "Não como quem deve, mas como quem escolhe." Rosa respirou fundo, sorriu pequeno. "Eu fico, mas um dia de cada vez." Naquela madrugada, enquanto a casa dormia, Eduardo entendeu algo que nunca tinha aprendido nos livros nem nas reuniões. Família não se constrói com promessas grandiosas. Se constrói ficando. Mesmo quando dá medo. Mesmo quando cansa. E naquela casa, pela primeira vez, ninguém estava fugindo. A vida seguiu. E justamente por isso, mudou de vez. Os dias passaram a ter ritmo. Não aquele ritmo apressado de antes, mas um compasso humano. Caio e Davi voltaram à escola aos poucos, primeiro meio período, depois ficando mais tempo. Voltavam contando histórias, brigando por brinquedo, reclamando de dever de casa. Coisas pequenas, coisas enormes.
Eduardo começou a perceber o quanto tinha perdido tentando controlar tudo. Às vezes se pegava olhando os filhos dormirem, sentindo um aperto manso no peito. Não era medo, era responsabilidade viva, daquelas que não deixam fugir. Rosa seguia firme, mas não invisível. Tinha opinião, tinha cansaço, tinha dias ruins. E Eduardo aprendeu a ouvir sem corrigir, sem resolver. Aprendeu que amar não é consertar o outro, é sustentar. Houve recaídas. Teve noite em que Davi acordou gritando suado, chamando pela mãe que não voltou. Rosa sentou na cama, cantou baixinho. Eduardo ficou ali segurando a mão do filho mesmo tremendo por dentro. Não saiu do quarto. Não delegou. Ficou. No dia seguinte, no Café Caio, olhou para o pai e disse: "Você ficou?" Eduardo engoliu seco. "Fiquei." E isso bastou. Rosa observava tudo com cuidado. Não se iludia. Sabia que histórias bonitas também exigem coragem quando o encanto passa. Mas via o esforço. Via Eduardo errar e voltar. Via os meninos florescendo sem medo de serem interrompidos. Numa tarde qualquer no jardim, Caio perguntou: "Rosa, você vai embora um dia?" Ela se agachou, olhou no olho dele. "Um dia todo mundo vai. Mas hoje eu tô aqui. E amanhã também." Davi abraçou as pernas dela. Eduardo assistiu de longe com o coração cheio e humilde. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Eduardo falou o que estava guardado. Fazia tempo. "Eu sei que não posso apagar o que aconteceu, mas quero construir o que vem depois. Com você, com eles, do jeito certo." Rosa respirou fundo. "Então promete uma coisa. O que for, que se um dia doer de novo, a gente conversa. Não expulsa. Não some. Não machuca." Eduardo assentiu sério. "Prometo ficar." E naquele momento simples, sem aplauso, sem beijo cinematográfico, nasceu algo raro, uma família que escolheu continuar. O tempo fez o que só o tempo sabe fazer quando ninguém desiste e assentou. Não foi mágico. Não foi perfeito. Mas foi real. Eduardo ainda tinha dias difíceis. Reuniões longas, decisões pesadas, cobranças que voltavam como fantasmas do passado. Só que agora ele tinha para onde voltar. E isso mudava tudo. Ao chegar em casa, largava o celular na entrada, trocava o sapato e entrava descalço no mundo dos filhos. Às vezes era desenho no chão da sala. Às vezes era dever de casa feito com má vontade. Às vezes silêncio compartilhado. Rosa continuava sendo o eixo invisível que mantinha tudo em pé. Mas aos poucos deixou de carregar tudo sozinha. Quando cansava, dizia. Quando discordava, falava, e Eduardo ouvia. Nem sempre concordava de primeira. Às vezes errava. Mas não fugia. Teve um dia em que Caio voltou da escola calado demais. Não quis jantar. Não quis brincar. Davi percebeu e ficou grudado no irmão. Rosa tentou puxar conversa sem pressão. Nada. Eduardo sentou ao lado de Caio no sofá. "Quer ficar quieto comigo?" perguntou. O menino assentiu. Ficaram ali. Sem pergunta. Sem lição. Só presença. Minutos depois, Caio encostou a cabeça no ombro do pai. "Hoje eu falei da mamãe na escola", disse baixinho. Eduardo sentiu o chão tremer por dentro, mas não se afastou. "E como foi? Doeu?" Mas passou um pouco. Eduardo abraçou o filho devagar. Rosa observava da porta com os olhos marejados. Não interferiu. Sabia reconhecer quando o amor estava aprendendo a andar sozinho. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Rosa e Eduardo ficaram sentados na cozinha, luz baixa, café frio. "Eu tenho medo de estragar tudo", ele confessou. Rosa segurou a mão dele. "Medo é sinal de cuidado. O problema é fingir que não sente." Ele respirou fundo. Pela primeira vez não tentou ser forte. Meses depois, quem entrasse naquela casa talvez visse só uma família comum. Mas quem vivesse ali sabia cada riso era uma conquista. Cada conversa, um passo. Porque eles não tinham apagado o passado. Tinham escolhido juntos não repetir o abandono. E isso todos os dias era suficiente. O pedido veio num dia comum. E talvez por isso tenha sido tão definitivo. Eduardo estava sentado no chão da sala tentando montar um quebra-cabeça impossível com Caio e Davi, quando Rosa apareceu com 3 copos de suco. Sentou no sofá, observando a cena em silêncio. Em algum momento, Eduardo levantou o olhar e percebeu que não era mais observação, era pertencimento.
À noite, depois que os meninos dormiram, ele chamou Rosa para conversar no jardim. Não tinha discurso ensaiado. Não tinha joelho no chão. Só verdade. Eu passei a vida inteira achando que amor era proteger do mundo, ele disse. Hoje eu sei que amor é atravessar o mundo junto. Rosa ouviu em silêncio. Já tinha aprendido a escutar não só as palavras, mas o jeito. Eu não quero ser substituição de ninguém, ela respondeu. Não sou a mãe que eles perderam. Eu sei, Eduardo disse rápido. Você é quem ficou. E isso é diferente, é mais difícil e mais valioso. Ela respirou fundo. O vento balançava as folhas do jardim que um dia foi palco do caos. Então vamos fazer direito, disse Rosa. Sem apagar o passado, sem fingir que não dói. Eduardo assentiu. Casa não é lugar sem dor. É lugar onde a dor pode existir. Os meses seguintes não foram de conto de fadas. Houve ciúmes, inseguranças, dias de cansaço. Caio chamou Rosa de mãe uma vez e se corrigiu assustado. Davi chorou confuso. Rosa acolheu, explicou, deixou espaço. Eduardo aprendeu a não competir com a memória da esposa. Aprendeu que amar também é respeitar ausências. Num domingo à tarde, os 4 estavam no jardim. Água espalhada, roupa molhada, risada alta. Eduardo olhou ao redor e sentiu algo simples e profundo: estabilidade. Rosa ele chamou ainda com a mangueira na mão. Quer casar comigo? Ela riu surpresa, mas não desviou. Quero, respondeu. Mas devagar, com os pés no chão. Os meninos comemoraram como se fosse festa. Naquela noite, Eduardo deitou com os filhos até dormirem. Rosa fechou a porta com cuidado. A casa estava silenciosa, mas não vazia, porque ali finalmente ninguém estava sendo substituído. Todos estavam sendo escolhidos. O casamento não virou manchete, virou rotina. Foi no cartório do bairro, numa manhã clara de sábado. Rosa usava um vestido simples desses que balançam com o vento. Eduardo, camisa clara sem gravata. Caio e Davi entraram de mãos dadas, sérios demais para quem tinha ensaiado sorrisos a semana inteira. Quando a juíza perguntou se aceitavam, os 2 responderam antes. Aceita sim. Rosa riu com os olhos cheios d'água. Eduardo respirou fundo. Não era o fim de nada. Era o começo de uma escolha diária. Depois do casamento, a casa passou por mudanças pequenas, mas simbólicas. O quarto de visitas virou sala de brinquedos. O escritório perdeu a porta para não virar esconderijo, como Rosa dizia. O jardim ganhou marcas de pés descalços, mangueira sempre à mão. Nem tudo foi fácil. Teve dia em que Rosa acordou cansada demais, com medo de não dar conta. Teve noite em que Eduardo sentiu culpa por sorrir, como se estivesse traindo a memória da esposa que perdeu. Eles aprenderam a falar disso. Às vezes choravam juntos. Às vezes só ficavam em silêncio sentados no chão da cozinha. Caio e Davi também mudaram. Voltaram a ser crianças inteiras. Brigavam, faziam birra, riam alto. Chamavam Rosa de Rô, às vezes de mãe, outras, sem obrigação, sem correção. Eduardo nunca pediu que chamassem de pai. Um dia Davi chamou. Foi no meio de uma bagunça qualquer. Pai, olha isso. Eduardo parou. Engoliu seco. Olhou para Rosa, que apenas assentiu tranquila. Ele respondeu, tô vendo, campeão. E seguiu. Anos depois, quem entrava naquela casa não via luxo. Via vida. Via lanche atrasado, mochila esquecida, conversa atravessada. Via uma família comum, com cicatrizes visíveis e amor praticado. Numa tarde qualquer, Eduardo encontrou Rosa no jardim regando as plantas. A mesma cena que um dia tinha mudado tudo. Engraçado, ele disse. A gente quase perdeu tudo aqui. Rosa sorriu. Quase, mas ficou. Ele passou o braço pelos ombros dela. Os meninos brincavam com água rindo alto. Ali Eduardo entendeu de vez. Não foi o dinheiro, nem o poder, nem o controle que salvou aquela família. Foi alguém que ficou quando tudo mandava ir embora. E isso é a maior riqueza que existe. O tempo passou mais um pouco. E com ele veio a prova silenciosa de que aquela história tinha criado raiz. Não foi um grande evento. Foi uma ligação. Eduardo estava no trabalho quando o telefone tocou. Número desconhecido. Atendeu por impulso. Senhor Eduardo Valença. Aqui é do colégio. É sobre o Davi. O coração dele disparou na hora. Pediu licença, saiu da sala de reunião e encostou na parede fria do corredor. Aconteceu alguma coisa? Perguntou já se preparando. Nada grave, a voz do outro lado tranquilizou. Pelo contrário. Hoje teve apresentação em sala.
E ele falou. Leu um texto inteiro, em voz alta. Eduardo sentiu as pernas bambas. Precisou se sentar. Quando chegou em casa mais cedo, encontrou Rosa na cozinha cortando legumes. Ele não disse nada, só abraçou por trás forte com o rosto enterrado no ombro dela. Ele falou, conseguiu dizer com a voz quebrada. Rosa fechou os olhos. Respirou fundo. Não chorou na hora. Aprendeu que algumas vitórias precisam primeiro caber no peito. À noite sentaram os 4 na mesa. Caio falava sem parar. Davi comia quieto, mas com um brilho novo no olhar. Em algum momento, Eduardo perguntou. Quer contar pra gente como foi hoje? Davi hesitou. Olhou para Rosa. Ela não disse nada. Apenas assentiu como quem diz, vai, eu tô aqui. Eu fiquei com medo, ele disse baixo. Mas... Eu falei mesmo assim. E eu te ouvi, Eduardo respondeu. E fiquei muito orgulhoso. Davi sorriu. Pequeno, verdadeiro. Mais tarde, depois que os meninos dormiram, Rosa sentou no sofá com uma xícara de chá. Eduardo sentou ao lado. Você salvou essa família, ele disse como se ainda precisasse afirmar. Rosa balançou a cabeça devagar. Não. Eu fiquei. Quem salvou foram vocês. Ficando também. Eduardo entendeu ali algo que só a vida ensina. Finais felizes não fazem barulho. Eles se constroem no cotidiano. No café esquecido, no joelho ralado, na palavra dita com medo e dita mesmo assim. A casa estava quieta, mas não vazia. E naquela quietude viva, Eduardo teve certeza de uma coisa simples e definitiva. Algumas histórias não existem para impressionar o mundo. Existem para ensinar a gente a permanecer. O dia em que Davi leu em voz alta não virou um troféu pendurado na parede. Virou memória guardada em silêncio. Depois daquela noite, a vida seguiu sem fogos de artifício. Mas algo tinha se encaixado de vez. Eduardo percebeu isso nas pequenas coisas, no jeito como os meninos passaram a discutir por besteira, no cansaço real, depois da escola, no pedido de colo que vinha sem medo. Dor ainda existia. A ausência da mãe ainda doía. Mas agora tinha espaço para existir sem engolir tudo. Rosa continuava sendo o ponto firme, não a salvadora. A presença. Quando os meninos travavam, ela não empurrava. Quando falavam demais, ela escutava. Quando erravam, ela ficava. E Eduardo aprendeu a fazer o mesmo. Numa tarde chuvosa, Caio chegou em casa emburrado. Jogou a mochila no chão, chutou a porta do quarto. Eduardo ia chamar atenção no reflexo antigo. Parou, respirou. Sentou no corredor. Quer falar ou quer só companhia? Perguntou. Caio demorou, mas sentou ao lado. Me chamaram de estranho hoje, disse. Eduardo sentiu o peito apertar. Rosa apareceu, sentou do outro lado. Não disseram que o mundo é injusto. Não prometeram que nunca mais ia acontecer. Só ficaram ali juntos até a dor diminuir de tamanho. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Eduardo e Rosa ficaram na varanda. O barulho da chuva batendo no telhado trazia uma calma antiga. Às vezes eu tenho medo de tudo isso desaparecer, ele confessou. Rosa segurou a mão dele. Não desaparece se a gente continuar aqui. Não perfeito. Aqui. Eduardo pensou na mansão que um dia foi vazia, mesmo cheia de luxo. Pensou no silêncio que quase engoliu seus filhos. Pensou na Rosa chegando sem prometer nada, apenas ficando. Obrigado, ele disse simples. Ela sorriu. Não agradece. Cuida. Anos depois, talvez ninguém soubesse da história inteira. Não importava. Porque dentro daquela casa, o que existia não era um final feliz de filme. Era algo melhor, continuidade. E Eduardo entendeu enfim que algumas histórias não terminam. Elas seguem. Dia após dia. Com amor imperfeito, presença real. E a coragem de não ir embora. O tempo não apagou o que eles viveram, mas ensinou a conviver. Alguns anos depois, Eduardo ainda acordava cedo. Não por ansiedade, mas por hábito. Descia as escadas e encontrava a casa viva mochila, jogada no sofá, copo esquecido na pia, risadas vindo do quarto. Rosa reclamava do barulho, mas sorria enquanto reclamava. Caio e Davi cresciam como crianças de verdade, errando, falando alto, sentindo demais. Numa manhã qualquer, Davi apareceu com um desenho na mão. 4 pessoas de mãos dadas, todas, sorrindo. É a nossa família, disse simples. Eduardo sentiu o nó antigo no peito. Não de dor, de gratidão. Ele percebeu ali que nada daquilo tinha sido construído com dinheiro, poder ou controle.
Tudo tinha nascido de uma escolha silenciosa ficar. Ficar quando doía. Ficar quando era mais fácil mandar embora. Ficar quando ninguém garantia final feliz. Rosa nunca quis ser heroína. Nunca pediu reconhecimento. Ela só acreditava numa coisa: criança não precisa de perfeição. Precisa de presença. E adulto também. À noite, sentados no quintal, Eduardo comentou: a gente quase perdeu tudo. Rosa respondeu sem drama: quase. Mas escolheu diferente. E essa escolha mudou gerações. Nem todo abandono é físico. Às vezes a gente abandona ficando distante, calado, ocupado demais. Amor não é só sentimento, é atitude diária. É ouvir, permanecer, pedir perdão e voltar quando o orgulho manda ir embora. Quem fica de verdade, salva. E agora, eu te pergunto: quem ficou por você quando tudo parecia desabar? Ou por quem você ainda pode escolher ficar? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que não são só histórias, são espelhos da vida.